A estreia de Resident Evil da Capcom em 1996 ajudou a solidificar o até então recém-nascido subgênero de videogames de terror e sobrevivência. Com sua história de zumbis, engenharia viral, corrupção corporativa, onde poucas pessoas corajosas se colocam entre o bem e o mal, o jogo de sucesso de Tokuro Fujiwara e do diretor Shinji Mikami se tornou um clássico instantâneo. E esse sucesso rapidamente levou a Resident Evil 2 em 98, Resident Evil 3 em 99, Code Veronica em 2000 e tanto o Zero quanto um remake do original em 2002. Tornando praticamente como lei os elementos originais que definiram a franquia, como câmeras fixas, escassez de munição, resolução de puzzles e terror. Toda a receita foi considerada como um elemento essencial para quem quisesse fazer um jogo de terror. Uma experiência que prioriza colocar o jogador em desvantagem contínua para manter o suspense no nível mais alto. As inúmeras continuações da franquia Resident Evil aconteceram em vários consoles, e ao lado de outras franquias de terror de sobrevivência que evoluíram o subgênero, Resident Evil permaneceu em grande parte congelado em sua visão específica. Mas agora, sob a total direção de Mikami, essas mudanças seriam feitas em Resident Evil 4, que estrearia em 2005 com uma abordagem fundamentalmente diferente de survival horror focada em ação, maior mobilidade e uma ofensiva mais proativa contra os monstros escondidos na escuridão da sociedade. Aqui é o Sirx e hoje a gente vai falar de Resident Evil 4 segue Leon Kennedy, com a estrela de Resident Evil 2 em um ex-policial de Raccoon City, transformado em agente do governo americano no rastro da filha sequestrada do presidente, Ashley. A busca de Leon o leva a uma vila rural na Espanha, onde sua investigação logo se transforma em uma batalha pela sobrevivência contra uma enorme horda de inimigos controlada por Las Plagas, uma mente parasita controladora que dá força ao seu hospedeiro e mutações estranhas ao mesmo. Uma doença que cede aos caprichos do malvado Lord Saddler e do culto Los Iluminados. Enquanto Leon luta cada vez mais fundo no território inimigo, ele descobre uma conspiração para a dominação mundial enquanto tenta impedir Las Plagas de assumir o seu corpo. Com seus castelos góticos, vilarejos sujos e parasitas se contorcendo, Resident Evil 4 foi uma mudança de direção para uma franquia que havia sido definida por zumbis e pela malvada Umbrella Corporation. Mas o mais importante foi a chance da Capcom de levar a sua franquia de terror para a era moderna. E ao fazer isso, Resident Evil 4 foi capaz de revigorar a franquia através de vários ajustes cruciais para o gênero de videogame de terror de sobrevivência. Ao ver como esses elementos foram essenciais para a atualização e como eles envelheceram no contexto da série histórica, podemos ver por que Resident Evil 4 é um clássico do gênero que ainda influencia os games. As raízes de Resident Evil 4 retornam em 1999,
com Sanji Mikami, o diretor de Resident Evil original, trabalhando com várias equipes criativas diferentes em 4 projetos abandonados até finalmente definir a direção que se tornaria a definitiva de Resident Evil 4. Mas Mikami sempre teve a intenção de fazer um jogo de ação em primeiro lugar, onde podemos levar em consideração o próprio surgimento de Devil May Cry, já que foi criado também por Mikami, onde os designs originais, iniciais na verdade, centrados em um protagonista sobre-humano cujas habilidades focadas em ação exigiam uma câmera sobre o ombro e cuja estética gótica levou a equipe a viajar para o Reino Unido e a Espanha para pesquisar. Poucas pessoas sabem, mas Devil May Cry surgiu como a primeira versão de Resident Evil 4. Em 2001, a Capcom fechou um acordo de exclusividade com a Nintendo para lançar os seus jogos diretamente ao GameCube. Como parte desse acordo, o desenvolvimento de Resident Evil 4 começou a ser levado a sério, e a primeira interação, chamada apenas de Fog ou Neblina, foi ambientada em um castelo e estrelava já Leon, que foi infectado com vírus e estava a mais de 40% do seu desenvolvimento concluído, quando esta versão foi descartada, já que o estúdio sentia falta de um novo Hookman, ou seja, um novo monstro, um novo vilão impactante que se torna a marca da franquia desde a sua versão inicial. A segunda versão, de 2003, acontecia em uma mansão assombrada. Ainda tinha Leon infectado e agora existiam armaduras vivas, fantasmas e mais inimigos sobrenaturais. Ainda outra dança foi feita a pedido do diretor. Apelidada de Alucinações, teve Leon e uma garota com um cão biologicamente alterado tentando sobreviver a um assassino e ao retorno de zumbis. Todas as versões acabaram levando ao Resident Evil 4 finalizado, mas você pode ver cada elemento que se tornaria o ensopado estético que é o jogo publicado. Mais importante ainda, foi Mikami que acabou assumindo o cargo de diretor para a produção do jogo, que insistiu no novo design focado em combate e a famosa câmera por cima do ombro. De acordo com Mikami, muitos membros de longa data da equipe Resident Evil hesitaram em mudar o ângulo de câmera e o famoso estilo de progressão room to room, onde você apenas visualizava a sala em que estava, já que esse tinha sido o aspecto definidor do terror de sobrevivência até este ponto. Mas Mikami acreditava que a série precisava mudar para crescer, já que os últimos títulos lançados para GameCube, como Remake e Resident Evil Zero, foram muito mal em vendas. E aqui entra o primeiro grande diferencial de Resident Evil 4. O horror de sobrevivência está enraizado no jogador ser incapaz de se proteger totalmente contra os inimigos, aumentando o medo e ansiedade do jogador. A mudança no ângulo de câmera, o porte de armas, o tom de horror de sobrevivência para horror de ação na franquia Resident Evil, mesmo com munição limitada e armas mais fracas no início, os jogadores ainda são capazes de escolher os seus tiros, guiados a laser, fugir de inimigos e pular janelas. Era um novo jogo com um herói reformulado, focado em ações para a era moderna dos jogos. E ao fazer isso, Resident Evil 4 se torna um horror um pouco leve com muito headshot. E não é preciso dizer, mas qualquer história de terror em videogames, filmes ou qualquer outra coisa que dá ao seu herói uma metralhadora não é tanto sobre sobrevivência, mas sim sobre se sentir badass. Mas o segredo de Resident Evil, principalmente o 4, é que o jogo ainda parece um tanto rígido, tanto propositalmente quanto feito graças às limitações gráficas do jogo. Não estamos falando de Nathan Drake aqui, estamos falando de Leon, que ainda é rígido e um tanto imóvel, basicamente um tanque. Os jogadores devem alinhar os seus tiros, permanecer basicamente imóveis, o que acaba criando uma ansiedade e vulnerabilidade que constrói hordas
e hordas de inimigos rápidos que correm em sua direção. E então... você morreu. No entanto, o sucesso de Resident Evil 4 e a necessidade de Capcom de um grande hit na série levaram os desenvolvedores a retroceder o seu acordo de exclusividade com a Nintendo, lançando uma versão para o PlayStation 2 apenas 10 meses após o lançamento no GameCube. A empresa argumentou que Resident Evil 4, por qualquer motivo, foi isento do acordo de exclusividade, e como resultado, a versão de PlayStation 2 vendeu mais que a versão de GameCube, 2,3 milhões de unidades para 1,6 milhão do GameCube. Foi uma decisão obscura, mas extremamente inteligente para a Capcom. Resident Evil 4 explodiu em popularidade e sua mudança técnica para ação e horror rapidamente se imprimiu na abordagem dos jogos para todos os gêneros. Então, para a franquia cujo futuro estava em dúvida, estava mais uma vez ela ali, arrecadando muito dinheiro a todo vapor em entradas mais orientadas para a ação na linha principal da franquia. Mas o problema, como eu disse antes, é que Resident Evil 5 em 2009 e o Resident Evil 6 em 2012 acabaram perdendo o rumo e se entregando ao gênero de super-heróis, e vocês sabem que eu gosto muito, mas não funcionou para Resident Evil. E claro, Resident Evil não é o único nome dos videogames de terror ou sobrevivência. Nem sequer é o fundador desse subgênero, mas posso falar com tranquilidade que é uma das suas séries principais. Mas a reinterpretação de Resident Evil 4 de horror através de uma lente de ação redirecionou a série da Capcom para o bem ou para o mal, mas também abriu o mundo dos jogos de terror para novas interpretações, deixando sua influência se espalhar para outros gêneros e tornando muito mais borrada a linha entre horror e ação, continuamente aumentando o combate ao longo do tempo e diminuindo o terror. Eventualmente, a abordagem de Resident Evil 4 mudou os remakes de Resident Evil 2 e 3 da Capcom, colocando uma ênfase de ação em jogos profundamente enraizados nas velhas formas de terror de sobrevivência. Mesmo depois de Resident Evil 7, que mais uma vez reformulou a franquia através da sua abordagem em primeira pessoa, Resident Evil 8, que mescla os aspectos do 7, na verdade usa muito da influência e tendência de Resident Evil 4, pegando seus elementos sobrenaturais que foram considerados nas versões que nunca chegaram a existir. E são essas mudanças constantes na direção da franquia, enquanto ainda se apega aos clássicos, que solidifica o Resident Evil com um conceito maior do que qualquer interação específica ou um nome grande demais para falhar, constantemente oscilando entre o inovador empolgante e o bobo gratuito, força os desenvolvedores a reagir e remodelar a cultura que muda constantemente ao seu redor e aplicar isto à franquia. Como o original, Resident Evil 4 é totalmente focado em inovação, em paixão, ainda cativando os jogadores uma década e meia depois e nos chamando de volta para aquela vila solitária e aterrorizante.